Vamos olhar uma coisa que a gente já fez aqui no primeiro semestre, que era olhar, por exemplo, a estrutura de propagador, o polo e o resíduo. Para a gente comparar o que está acontecendo aqui nesse setor. Porque agora eu tenho dois polos. Eu tenho esse polo nesse setor e tenho esse polo também nesse setor. Mas esse setor longitudinal, ele dá um polo novo. Então aqui eu tenho um polo que é propriedade exclusiva desse setor aqui. Então vamos olhar primeiro o seguinte, vamos olhar o polo K2 igual a M2. Então, se o polo é K2 igual a M2, significa que eu tenho uma partícula com massa M2. Vamos trabalhar, então, no referencial de repouso dessa partícula. Vamos pegar um momento representativo do posso. Então, já que ela é um quadro vetor tipo tempo, eu posso pegar essa possibilidade, esse for um sistema de referência onde esse quadro de momento seja a massa de repouso, é só essa componente, ou seja, a partícula está em repouso. E vamos olhar então tá certo. Então eu tenho esse polo aqui, né? E vamos olhar o resíduo. Então, o resíduo para K2 que vai a M2, como isso aqui é um polo simples, o resíduo está aqui, é menos I. Então, o resíduo para K2 igual a M2 é menos I peta-mili menos 1 mais Si. Aí eu vou ter Kmi, Kni, né? Então, vamos botar aqui menos 1, depois a gente acerta isso aqui. Menos 1, Kmi. Agora, o K2 é igual a M2. Então, aqui embaixo fica 1 mais Si M2, né? 1 mais Si M2. E claro, eu ainda tenho que declarar que esse capa aqui, o capa só tem componente zero. Então, na hora de eu tirar essa matriz de resíduo, essa matriz, esse 1 mais K2 cancela aqui. Então, vamos escrever essa matriz de resíduo, uma matriz eta-mini. A matriz de resíduo para K2 igual a M2, vamos lá, vamos escrever uma matriz 4 por 4. Então, componente 0, 0, 1, tem um menos I aqui, então. Menos I. Então, 0, 0, 1. Depois aqui, eu também tenho componente 0, 0. Aqui eu posso pegar, quando eu vou montar essa matriz, eu vou pegar K0, que é o elemento 0, 0 dessa matriz. Mas K0 é M2. M2 sobre M2 dá 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, essa matriz, ela zerou aqui. Depois, a primeira linha é toda 0, porque o K só tem essa estrutura aqui. O K só tem componente 0. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. De novo, isso aqui é 0. Agora, vamos pegar o elemento 1, 1. O elemento 1, 1, eta 1, 1 é menos 1. Então, aqui é menos 1. E aqui é 0, porque isso aqui é K1, K1. Então, tudo 0, 0. Então, essa matriz só vai ter elemento na diagonal. 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. O menos I, o menos 1 dá 1. Então, nós vamos tirar esse sinal menos daqui, cancela com todos esses sinais. Então, no final do dia, o resíduo é essa matriz, é I vezes 1 mais. Aí a gente olha para essa matriz. Essa matriz, na verdade, é uma matriz 3x3, completamente diagonal. Então, na verdade, está refletindo que ela está descrevendo 3 graus de liberdade. Então, realmente, são os 3 graus de liberdade de um gaussiano vetorial massivo. E o resíduo é positivo. Então, isso aqui está me garantindo que eu tenho uma partícula física bem institucionalizada. Bonita, não é host. Então, está com o resíduo certo. A ideia é que o resíduo seja positivo, seja I vezes alguma coisa positiva. Então, essa matriz aqui está me escrevendo, quer dizer, o polo, então o polo K2 igual a 2, descreve uma partícula, um bóson de spin 1 e
23 graus de liberdade física estão representados pelos três autovalores iguais a 1. Essa matriz de resíduo ela tem totalmente diagonalizada, ela tem três autovalores que são a identidade. Então eu estou seguro que eu introduzi, quer dizer, como o Dória estava falando, a gente introduziu agora um setor de polos novos, né? Um setor longitudinal, mas esse resíduo aqui. O resíduo revela o grau de liberdade e a positividade. Agora vamos pegar o resíduo novo. Vamos pegar então agora o polo novo. Vamos pegar o polo então, que vai aparecer para K2 igual a N2 sobre Psi. Menos N2 sobre Psi. Então vamos dizer que esse Psi então tem que ser negativo, para quem sabe que o Psi tem que ser negativo. Então menos Psi é positivo. Então quer dizer, menos Psi é igual a módulo de Psi. Já que o Psi é negativo, né? O menos Psi é o módulo de Psi. Então vamos pegar um vetor representativo. Vou pegar isso aqui. Vamos pegar um vetor representativo que seja Kmi igual a M sobre a raiz quadrada do módulo de Psi. Isso é isso mesmo, né? Aí eu botei K2 igual a N2 sobre o módulo de Psi, e o módulo de Psi é igual a menos Psi, tá certo? Então esse quadro de vetor aqui, ele representa bem esse vetor tipo tempo que está ali, K2 igual a N2 sobre Psi. Eu quero evitar o TAC, eu quero que o Psi seja negativo para poder garantir que eu tenha um K2 positivo, ou seja, como deve ser uma partícula massiva no timeline. Então tá lá. Vamos agora ver o resíduo. Então a mesma historinha, a matriz de resíduo. Bom, agora, então vou botar aqui a matriz de resíduo. Então o resíduo nesse polo é K2 igual a menos N2 sobre Psi. Então o resíduo nesse polo vai ter o menos I. E vamos ver a nossa matriz. Então na posição 0, 0, eu tenho. Então aqui, isso aqui vai dar para nós. Então na posição 0, 0, eu não tenho mais θ 0, 0 apenas. Quando eu pegar, perdão. A matriz de resíduo, então só escrever aqui o resíduo, vai ficar aqui. Perdão, deixa eu apagar isso aqui para poder deixar bem claro. Então, nós vamos ter o primeiro termo. Nós vamos ter esse termo aqui vezes esse. Então, perdão, esse termo aqui, na verdade, ele não tem polo. Quando eu peguei esse polo, é o polo comum. Se eu pegar esse termo sozinho, esse termo aqui, ele não tem polo para K2 igual a menos 1. O termo que vai ter polo, a matriz que nós vamos ter que estudar é essa matriz aqui, porque o polo está aqui nesse setor. Isso aqui a gente já analisou. No caso anterior, esse polo era comum aos dois, a gente pegou esse polo aqui, pegou o resíduo desse polo e a matriz de resíduo é tudo isso. Agora, nesse caso, eu estou analisando esse polo. Esse polo está localizado aqui. Esse termo aqui, para esse polo, ele não existe. Esse termo aqui, então, não contribui nada para a matriz de resíduo. O resíduo desse polo está totalmente concentrado nesse produto aqui. Olha. Isso, vezes isso, vezes isso. Então, a matriz de resíduo para nós, vamos colocar aqui. O resíduo para K2 igual a N2, menos N2 sobre Psi, ou vamos ter igual a N2 sobre módulo de Psi. A matriz de resíduo está aqui, ó, menos I. Então o resíduo vai ser tudo que não tem isso aqui, né? Que o polo é K2 igual a menos N2 sobre Psi, né? Então vamos botar aqui, eu vou fazer assim, vou pegar aquele aqui. Acho que vou fazer uma preparaçãozinha daí, para evitar de faltar fator. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Esse termo aqui, eu posso escrever esse termo aqui, ó, vou colocar assim, ó. Isso aqui é Kmi sobre Psi
K2 mais M2 sobre C. Então, o polo está totalmente aqui. Então, isso aqui vai ser incorporado ao resíduo. Tá? O resíduo é tudo que está como numerador do polo. Então, na verdade, o numerador nesse polo aqui é Kπ sobre Xi. Então, na hora de olhar o resíduo vai entrar menos I sobre K2 menos M2 sobre K2 menos M2. E aí, para efeito desse resíduo aqui, quando eu for tirar o resíduo nesse polo, esse termo aqui eu já posso substituir o K2. E o resíduo nesse polo é só cortar isso aqui, porque o polo é simples. Então isso aqui desaparece na hora do resíduo, fica menos 1 mais Xi, Kπ sobre Xi. Isso aqui já saiu na hora de eu tirar o resíduo nesse polo. E para efeito de resíduo nesse polo, K2 é igual a M2 sobre o módulo de Xi. Então, esse K2 aqui vai ser substituído por M2 sobre o módulo de Xi. Então, aqui eu já vou ter M2 sobre o módulo de Xi menos M2. Então, agora, confeccionando só o resíduo. Também não tem nada. Agora, vamos pegar aquele outro termo lá, tem menos 1 mais Xi. Então, eu tenho menos I com menos 1 mais Xi. Então, esse sinal aqui desaparece. Vamos deixar então o I aqui, e aí aqui apareceu 1 mais Xi sobre Xi, que veio daqui, ó. 1 mais Xi sobre esse Xi. E aparece o Kπ. Então essa, deixa eu botar esse aqui para ficar I 1 mais Xi sobre Xi, e aí aqui ficou 1 sobre M2 sobre módulo de Xi menos M2 e aí eu fico com, aqui na verdade, 1 menos Xi, deixa eu botar só 1 menos módulo de Xi, M2. Então aqui a gente vê que tem um probleminha, por exemplo, né? Se Xi for igual a 1, oi? Lá em cima é 1 mais Xi mesmo. Oi? Aquele Xi não fica aqui embaixo. O resíduo é como se você fizesse isso. Não tinha, não, era M2, né? Era M2. Ah, tá certo. É M2 sobre C. Vai subir um Xi. Ah, perfeito. Não, tá certo. Então vamos dizer. Aqui era 1, isso, era 1 menos M2 sobre Xi. Então, M2 sobre Xi. M2 sobre o módulo de Xi, que é o K2 menos M2, né? Ah, então é 1, então é M2, 1 sobre o módulo de Xi, menos 1, né? Então fica 1 menos módulo e sobe o módulo de Xi, exatamente, vai. Sobe o módulo de Xi aqui. Perfeito. Agora vamos ver. Agora, Xi é menos módulo de Xi. Então, esse Xi aqui, eu posso substituir por menos módulo de Xi. E esse Xi aqui, também, eu substituo por menos módulo de Xi. Então, aqui fica um sinal menos. Certo? Só para botar tudo igual, porque a gente cancela um monte de coisa. Né? Então, aqui era 1 mais Xi sobre o Xi. Mas aí a gente viu que Xi, como Xi é negativo, né? O Xi é menos módulo de Xi. Então fica menos módulo de Xi. E esse Xi aqui é menos módulo de Xi. Né? Então fica 1 menos Xi sobre módulo de Xi e esse sinal menos reencarnado. Então eu acho que no final de tudo, o resíduo ficou esse aqui. Ó. Que esse Xi cancela com esse Xi. Esse 1 menos Xi cancela com esse 1 menos Xi. E aí eu tenho
Kπ sobre M2. Então a minha matriz de resíduo agora ela é menos I aí agora eu não tenho mais eta de I. Então meu elemento 0, 0 é K0, K0. Meu elemento 0, 0 é K0, K0. Aqui tem um M2, que vai dar então, quer dizer, aqui vai ficar K0, K0, que é M2 sobre o módulo de Xi. Então o M2 cancela com o M2, aqui de baixo fica 1 sobre o módulo de Xi. Certo? Eu estou pegando o elemento K, agora estou pegando essa matriz, K0, K0. É M sobre o módulo de Xi. M2 sobre o módulo de Xi, K0, K0. Então esse M2 cancela esse M2, e aqui fica módulo de Xi. Aqui eu tenho esse menos I. Agora aqui é 0, 0, 0, o resto é tudo 0. 0, 0, ela só tem o elemento K0, K0. O outro caso, quem salvava era o eta, que deixava vir elementos aqui para baixo. Então, ó, de fato, vocês observam quantos saltam valores diferentes do 0 até 1. Então, está representando um objeto escalar, só tem um grau de liberdade. Então, de fato, esse polo corresponde a um objeto que a gente quiser. Tem um grau de liberdade. Ó. Todos os alto-valores são 0. Então, como a gente está falando, tem duas partículas agora. Tem a partícula massiva, o spin 1, e tem uma partícula massiva, que não é táquil, mas observe o seguinte, olha o sinal dela, o resíduo é menos I, não mais I. No outro caso, os três resíduos davam I, I, I. Nesse caso, o resíduo é oposto. Então, essa partícula é oposto. Então, ela destrói, ela tem um problema. Então, esse sinal mesmo, em relação ao caso anterior, está me dando oposto. Então, lembra do nosso curso do primeiro semestre? Que a gente vê que o sinal negativo do resíduo corresponderia à existência de um estado de norma ao quadrado negativo. Mas lá no início do curso, lá no mês de abril. Então, a gente vê que a gente está, de fato, na presença de um ghost associado a um estado de uma partícula escalar, e o módulo ao quadrado da função de onda dessa partícula escalar é negativo. Então, essa partícula escalar tem uma métrica negativa, ou seja, a norma dela ao quadrado é negativo. Isso corresponde a um ghost. Então, esse termo que o Lee e o Yang introduzem, ele salva a renormalizabilidade, mas acaba com a unitariedade. E aí eles têm um argumento que eles usam, que é um argumento que é na seguinte coisa. Eles mostram que a teoria é unitária e renormalizável no limite, eles escrevem no limite lá, se tendendo a zero. Então, quer dizer, no limite se tendendo a zero, na verdade, eu ainda tenho um psi diferente de zero, mas o problema da unitariedade que eles tentam resolver é o problema da norma. Então, ou seja, se esse estado desaparece, quer dizer, se a unitariedade, a renormalizabilidade foi adquirida, mas a unitariedade foi perdida por causa desse ghost. Agora, se esse ghost ele é tirado fora, se eu faço xi igual a zero, né, a gente fazendo aí o xi igual a zero, a gente tem esse problema aqui dessa norma. Na verdade, esse resíduo, para xi igual a zero, ele não é bom. Né, fica lá um resíduo ruim, para xi igual a zero. Esse resíduo vem lá do M2 sobre módulo de xi. Então, esse resíduo aí, quando xi tende a zero, eu estou tendo um infinito, né, nessa matriz de resíduo. Então, esse ghost aí, agora, se eu tomo xi finito, beleza. Então, xi está perfeito. Mas, o meu problema é a unitariedade. E se no outro caso eu retomo, se eu faço xi igual a zero, eu tenho aí, esse problema nem aparece, se o xi igual a zero, eu não tenho mais polo ali. Se é igual a zero, eu não tenho polo. Então, não preciso nem estudar nada. Então, meu problema era na unitariedade. Aí eu desrespeitava o bound de unitariedade. Então, a gente está diante de uma situação. Qual é a situação que eles resolvem? Eles resolvem da seguinte maneira. Essa partícula que está aparecendo, ela tem esse problema, esse ghost. Mas qual é a massa dela? A massa dela é menos M2 sobre X. Qual é a massa do bóson vetorial no setor físico? O bóson vetorial é M2. Então, o que a gente pode
observar é o seguinte: se eu pegar a massa do spin 1 ao quadrado, massa do spin 1 sobre a massa do spin 0, que é a parte longitudinal, então, isso aqui é M2. E isso aqui é M2 sobre o módulo de Xi. Então, a relação entre essas massas é módulo de Xi. Então, por exemplo, esse objeto escalar aqui, se eu pegar isso aqui, vamos botar assim, vamos dizer que esse Xi aqui seja bem menor do que 1, se ele for menor do que 1. Se isso aqui é menor do que 1, se esse Xi tem um módulo menor do que 1, significa que essa massa é maior do que essa. Né? Então, vamos colocar assim: a massa do spin 0 ao quadrado é maior do que a massa do spin 1 ao quadrado. Ou seja, o spin 0, que é o ghost, é mais massivo. E o spin 1, que é a partícula física, ele é menos massivo. Então, o que eles colocam aqui, talvez essa teoria seja uma boa teoria se eu tiver níveis de energia até M1 ao quadrado. Se eu começar a considerar energias maiores do que M1 ao quadrado, eu já começo a excitar o escalar M0. Já começo a excitar o M0, eu desperto o fantasma. Então, o que eles dizem é que talvez esse modelo seja bom se eu tiver a energias próximas até, quer dizer, eu introduzo dessa forma uma espécie de um cutoff. Eu gostaria de trabalhar com energias até M1 ao quadrado, porque eu tenho certeza que eu estou conseguindo, quer dizer, se eu colocar essa razão razoavelmente alta, de tal maneira que M1 ao quadrado esteja aqui e M0 ao quadrado seja uma massa bem mais alta, então se eu trabalhar com regiões de energia que estão até em torno de M1 ao quadrado, eu vou estar excitando esse modo aqui. E eu não consigo ter energia suficiente para excitar o ghost, que vai atrapalhar a unitariedade. Então, a ideia deles é que, talvez como uma teoria efetiva, eu possa usar uma formulação desse tipo, porque dentro de limites até muito próximos de M1 ao quadrado, eu não excito esse grau de liberdade escura, ele vai desacoplar, então ele não vai dar problema na minha unitariedade, então eu não vou ver nem essa partícula. Mas é claro, eu estou com a teoria truncada. Então eu vou poder trabalhar com a teoria até mais ou menos esse nível de energia. E aí eu estou com uma teoria, vamos dizer, efetiva, que é uma teoria pela metade, vamos colocar assim, mas aí eu diria, nesse regime aí, eu manteria a unitariedade e, como ela é uma teoria efetiva, eu já não preciso mais me preocupar com a renormalizabilidade, porque nenhuma integral vai ser feita até infinito. Todas as integrais no espaço dos momentos, elas têm um cutoff. As integrais no espaço das energias não vão de zero a infinito, como a gente faz a regularização dimensional, entrega no espaço dos momentos, gráficos de Feynman, nos loops, né? Aquelas integrais de loop vão de zero a infinito. Aqui não, elas vão de zero até uma energia máxima, que é próxima de M1 ao quadrado, mas é abaixo de M0 ao quadrado. Então, nesse trabalho do Lee e do Yang, eles colocam esse tipo de problema no estudo de uma eletrodinâmica para bósons vetoriais massivos carregados. Então, o problema, como eu tinha colocado no e-mail para vocês, que essa discussão do spin não é muito universal, é que o spin 1 massivo e carregado, ele tem características muito particulares, que, por exemplo, não acontece no caso do Stern. O problema do Stern não vai aparecer, porque eu consigo construir uma teoria renormalizada unitária, e no caso da QD escalar também, a gente consegue construir uma teoria renormalizada unitária com o spin 0 carregado. Agora, o spin 1 carregado, ele tem essa série de problemas que eu coloquei para vocês. O problema que ele tem maior é o problema da unitariedade versus a renormalizabilidade. E aí o Lee e Yang, para melhorar, quer dizer, para, de uma certa maneira, remediarem a situação, eles dizem, bom, nós vamos ter esse modelo que nós estamos propondo, essa descrição que nós estamos propondo, ela faz sentido como uma teoria efetiva, ou seja, se eu organizar o parâmetro Xi, porque qual é o papel do parâmetro Xi? Era fazer convergir a integral. Então ele melhora a renormalizabilidade, ele dá um propagador bom, mas ele dá um resíduo ruim. Então eles colocam, bom, a ideia seria introduzir o Xi
o parâmetro xi, deixar ele diferente de zero, mas deixar ele, vamos dizer, bem menor do que 1, que aí eu crio uma hierarquia de massas. A massa vetorial é bem menor do que a massa escalar, se o xi for bem menor do que 1. Então a massa escalar pode ser síntese, se eu pegar o xi igual a 0,01, a massa escalar vai ser 1% da massa vetorial. A massa vetorial vai ser 1% da massa escalar. Então, se eu tiver energias da ordem de n1 ao quadrado, que seja um pouco maior, eu não excito esse bóson aqui, então o problema da unitalidade não aparece. Essa partícula, para todos os efeitos, ela está guardada no espectro, ela está adormecida, eu não excito. Então, essa é a discussão que fica. Claro que isso era 1962, o mecanismo de Higgs estava sendo trabalhado, né, em trabalho era a época justamente o contexto grande do trabalho do bóson de Higgs, e aí a situação se resolve anos mais tarde com a teoria eletrofrágil, porque aí nós temos uma teoria de Yang-Mills. Então o W ele tá num cenário não abeliano, então os acoplamentos são acoplamentos não abelianos, e o mecanismo de geração de massa é um mecanismo espontâneo, quebra espontânea de simetria. Então, sendo a quebra espontânea da simetria, esse problema da unitariedade ele não aparece aqui. Eu não preciso introduzir aquele termo que vai dar unitariedade, que vai dar o oposto. Na verdade, eu trabalho no gauge unitário e aí eu perco a renormalizabilidade, mas aí eu posso trabalhar no gauge renormalizado, onde eu perco a unitariedade, mas para efeitos de matriz S, a teoria é renormalizável unitária. Isso vai ficar mais claro para a gente no curso de interações fracas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é importante que esse campo seja visto de uma forma não abeliana. Quando eu deveria esse ghost matar um outro ghost, ele matar uma corrente conservada. Se você tiver, por exemplo, se você conseguir acoplar esse campo W a uma corrente que é conservada, que não é o caso desse modelo, no modelo de Liang, a interação desse lado não é com uma corrente, você não tem uma corrente conservada, você acopla com uma corrente, ela não é a corrente que descreve a carga elétrica. A corrente que descreve a carga elétrica é a corrente que se acopla com fóton. Aí tem fóton, o AMI. O AMI ele se acopla com uma corrente conservada, mas o WMI não se acopla com uma corrente conservada. Então, você não tem como desacoplar esse ghost. Se você tivesse uma simetria extra que garantisse que esse WMI se acopla com uma corrente conservada, aí você teria resolvido esse problema também. Agora, a outra questão, se você tivesse um ghost e eu não abeliano, também abeliano. Fosse capaz de matar isso. Tivesse um resíduo, entendi. Se tivesse vamos dizer, uma partícula, é a questão que a gente pode pensar. Se eu tivesse, por exemplo, uma partícula, o que vai acontecer exatamente na teoria com quebra espontânea de simetria, aparece o escalar. Quando eu trabalho no gauge renormalizado, lá na teoria com quebra espontânea da simetria, o escalar que aparece, ele aparece exatamente como aparece um grau de liberdade escalar no setor vetorial, que é isso que está aqui. E aparece um grau de liberdade escalar no setor de Higgs. E eles aparecem exatamente com resíduos opostos. Não por coincidência, porque a própria interação leva a isso. Então, esse ghost mata esse ghost. É o que acontece numa teoria com quebra espontânea da simetria. Esse ghost, ele encontra um parceiro com um resíduo oposto que cancela o efeito dele. Então, é um ghost. Teria um ghost, que é o bóson de Goldstone. Na verdade, é o bóson de Goldstone que fica, né? Quer dizer, quando você faz a quebra espontânea da simetria, você trabalha no gauge renormalizável, sobra um bóson de Goldstone não físico. Tem um que entra na parte longitudinal do campo vetorial, da massa para o campo vetorial. O outro, se você trabalha no gauge renormalizável, ele fica solto, como uma partícula interagente. Mas ele interage com esse cara, ele tem um resíduo oposto a esse cara aqui, e os efeitos dos dois se cancelam. Então, é possível também acontecer o que você falou, com um mecanismo de existir um escalar, ou outra partícula, que quer dizer, tem que ser escalar, tem que cancelar o efeito. Esse resíduo tem um grau de liberdade só, então é um polo escalar. Você poderia ter um polo escalar que cancelasse esse resíduo. Sim, isso, por exemplo, acontece numa teoria de quebra espontânea de simetria do gauge renormalizado. Se você não tem quebra espontânea de simetria,
Isso pode acontecer também, desde que você coloque algum escalar à mão, ou a própria modelagem, a tua própria teoria. O C. Hã? O seu Ghost. O seu Ghost de Fader Popol. É um tipo de Fader Popol. Certo, pois é. Adriano. Você pode introduzir. Aí você introduzir, agora você tem que ter uma justificativa boa para introduzir. Se você introduz ele só para matar isso, ele interage, ou seja, você pode introduzir algum campo que vai ter um resíduo oposto a esse. A questão é, esse campo vai interagir ou não vai interagir? E as interações, porque a quebra espontânea da simetria, a vantagem dela é que ela organiza tudo isso. O escalar que vai cancelar esse ghost, ele tem os mesmos acoplamentos que esse ghost, então eles, o tempo todo que um interage, o outro interage, um está sempre cancelando o outro. Agora, você tem que ter certeza que, se você introduzir um ghost tipo Fader Popol, que cancele esse, você tem que ter certeza que ele também vai ter as mesmas interações deles. Para poder você garantir que um está sempre acompanhando o outro. Então, quer dizer, é um mecanismo possível. A pergunta também, que eu não sei, aí fica uma pergunta solta no ar, você pode ver. Se você faz isso, será que no fundo, você não está introduzindo, se você introduz esse escalar que vai fazer esse trabalho, será que no fundo, você não está introduzindo um verdadeiro, e acertando as interações, pode ser que ao fazer tudo isso, você caia justamente numa teoria de Bose de Higgs. Você pode cair. Quer dizer, na verdade, o que você faz para fazer tudo isso é introduzir o Bose de Higgs. Pode estar acontecendo isso. Agora, uma outra coisa que tem é que essa coisa do Google Lawrence, isso aqui, espinho 1 e espinho 0. Isso é natural. Quando você coloca mais campos, pelas equações de movimento, você pode jogar fora a turma de espinho 0. Ela pode sair para fora. Mas na equação de movimento, onde você. Aquelas relações que tem, etc., assim, essa palavra da corrente, de redução, vamos chamar assim. Você pode, pela equação do movimento, reduzir tudo a espinho 1. O espinho 0 pode estar lá na interação, mas não na propagação, na dinâmica. Daí a pergunta é a seguinte: se eu conseguir fazer isso na minha equação de movimento, eu não podia ter como. Agora, com a equação de movimento, eu reescrevo a Lagrangiana em termos daquela equação de movimento, certo? E daí não vai aparecer essa parte de. E eu posso ter propagador, tudo isso. Acho que sim. A questão é se você depois introduz as correções quânticas, se a informação da equação de movimento se preserva. Porque, claro, se a gente não tem uma simetria que é garantida, né, pelas identidades de borda a nível quântico, a questão é, tudo aquilo que você faz classicamente com as equações de movimento, e você vai leva tudo aquilo por cálculo de núcleo, quando você for fazer o cálculo de dois núcleos, você tem que introduzir as equações de movimento com as correções de um núcleo. Então, você tem que ter certeza que as correções do núcleo, ao alterarem as equações de movimento clássicas, elas mantêm essa mesma informação que você precisou usar ao núcleo a partir das equações de movimento clássicas. E a equação de movimento seria o trilevel. Você vai do trilevel para um level, mantendo as informações. Isso, exatamente. Quando você tem simetria com identidade, quando você tem uma identidade estabular, uma identidade de lado madeira, você garante que as correções do núcleo não vão atrapalhar essas relações de simetria. Mas se você não tem uma simetria de partida, aí, o que você faz a trilevel pode ser casual. Aí quando você introduz a correção ao núcleo, não necessariamente aquilo vai ser mantido. A questão que não é casual, é uma identidade. Tipo assim, A mais B igual a C. Sim, pois é. Você botou na equação do movimento e mas essa identidade, ela pode ser quebrada. Porque A mais B é igual a C. Mas quando você faz as correções do núcleo, a correção que vem do A e a correção que vem do B podem não ser tais que A mais correção mais B mais correção seja igual a C mais correção. Você não tem controle sobre as correções, a não ser que você tenha uma simetria. Essa que é a questão delicada que a gente tem. Então, a gente termina essa aula de hoje meio num clima, né, assim, meio de filme dark, mas sempre pensando, né, que o final não feliz daqui pode ser o início de
uma outra dimensão de felicidade. Quer dizer, isso deixou o problema do espinho irresolvido na 1062, e aí, claro, não é por isso que se introduziu o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs ele veio correndo por fora para resolver a questão da massa, a questão do alcance, da interação, e aí o que se viu é que o bóson carregado de spin 1, ele encontra uma boa teoria apenas numa versão não abeliana. Eu preciso, quer dizer, o spin 1 carregado, ele realmente pede uma estrutura não abeliana. A gente pode fazer a teoria abeliana, mas ela tem problemas aqui ou ali, na normalizabilidade, na mentalidade. Então eu preciso realmente, nessa versão, nessa visão, vamos dizer assim, minimalista. Eu sei que o Dória tem um modelo aí, que é um modelo com uma simetria de gauge mais estendida, no sentido mais amplo. Aí não quer dizer que tudo que se aplica aqui vai aplicar lá. Estou dizendo, se a gente pegar o paradigma usual das teorias de gauge abelianas e quiser aplicar numa versão de acoplamentos mínimos, com acoplamento não mínimo, quebrando, não tendo a simetria de gauge, mas apenas com, no setor de gauge, o fóton, só tem um bóson vetorial de gauge, então eu preciso da versão não abeliana para resolver o problema do spin carregado. Então a versão não abeliana é importante, e mais ainda, eu preciso ter a versão não abeliana. Quer dizer, o que nós sabemos, a versão não abeliana com quebra espontânea da simetria. Sem quebra espontânea da simetria, a versão não abeliana é problemática. O que no caso de então, muda, essencialmente, é que você não tem agora, você tem propagador nisso, não só WI, WI e WI, eles se misturam todos. Então você, na parte nocional, a transversal você ficou igual, no caso da delimitação. É aquilo que você tem propagador nisso. Daí que essa coisa do não fica assim tão linear. Quando fica assim. Então você tem propagador misto, tem que depois diagonalizar essa matriz de resíduo e ver como é que fica os altos valores, aí você pode jogar com parâmetro. Tem mais que aqui a chance é mínima. Exatamente. Legal? Tá bom? Então a gente agora tem mais dois encontros, vai ficar legal para frente. Só fisicamente falando, eu acho que fisicamente o que é o W? O W é alguém que interage com uma corrente. É chamada corrente, como é que chama? Carregadas. Carregadas, hadrônica. É a corrente de 4, a corrente hadrônica carregada ou a corrente eletrônica carregada. CV, né? CV. CV e o CA. Na teoria eletrofrágil, o W, né? O W+, não sei se você pegar o W+, ele vai interagir com a corrente que é neutrino, o campo do neutrino, gama-mi, e o campo do elétron. Então, essa corrente aqui, a carga do elétron é -1, a carga do neutrino é 0. Então, essa corrente aqui é uma corrente carregada negativamente. Esse bóson aqui tem carga positiva, então, do ponto de vista eletromagnético, isso aqui tudo é neutro. -1 mais 1. Então, do ponto de vista eletromagnético, isso aqui é invariante. A invariância, o 1 eletromagnético não é quebrado, mas o que a gente tem é isso. Eu tenho um elétron, como se eu tivesse isso assim. Seria como no final aqui eu tenho aqui um elétron, aqui eu tenho um neutrino, ou que eu posso fazer? Eu vou seguindo a moda assim. Isso aqui é o elétron, isso aqui é o neutrino, e aqui tem o W+. Então é uma corrente carregada, né? O W+, ele interage com o elétron e ele dá um neutrino, como se fosse esse elétron W+, dando esse vértice aqui no neutrino. Então, é a corrente carregada. Então, quer dizer, o W ele está interagindo com uma corrente, só que essa corrente aqui ela é carregada. Então, do ponto de vista eletromagnético, ela não é uma corrente, neutra, então ela não é uma corrente conservada. A corrente eletromagnética ela tem que ser carregada, ela tem que ser neutra para ser conservada. Então, do ponto de vista da interação do W, o Z0 não, o Z0 interage com
uma corrente neutra. Então o Z0 ele pode interagir aqui com neutrino, neutrino. A corrente é neutra, ele também é neutro. Então, troca. Aqui esse Ni aqui é de neutrino, não é índice de Lorentz, não. Ou então eu poderia ter aqui o pseudoelétron. É uma corrente neutra. Então o Z0 interage. O Z0 e o fóton, eles interagem com corrente neutra. O fóton interage com a corrente eletromagnética, que é uma corrente neutra. O Z0 interage com uma corrente fraca, que é neutra eletromagneticamente. Agora o W+, ele interage com uma corrente fraca, que é eletricamente carregada. O W- interage com uma corrente fraca, que é eletromagneticamente também conservada. Então, essa aqui é... Então, esse W, na maneira que ele está aí, a corrente com a qual ele interage não é conservada, do ponto de vista eletromagnético. Não é a corrente eletromagnética. Então, por isso que não é fácil desacoplar esse modo de spin zero que está dentro dele, esse post. Porque, se fosse o caso, eu pegaria, na hora que aquele propagador se acoplar com uma corrente conservada, Kπ J μ é zero, ou Kπ J μ é zero. Ele mataria parte do post, mas a corrente não é necessariamente conservada, então o post fica. Então, só para fechar aqui, só uma questão organizacional, né, de organização, na próxima aula, que é a semana que vem, nós vamos trabalhar por um tempo a discussão da física que está nos gêmeos 2, sobretudo do Moore, e vamos introduzir as funções beta. E na aula do dia, provavelmente na aula do dia 1º de novembro, nós vamos trabalhar, essa aqui não tem, na aula do dia 11 de outubro, nós vamos trabalhar com mais dedicação só à função beta, para estudar o regime de liberdade assintótica, regime as possíveis fases, né, de uma teoria de Gauge. Então, vai ser mais ou menos o final da nossa discussão. E aí eu acho que com isso a gente consegue terminar esse curso com um grau de conhecimento mínimo que diz respeito. Eu tenho para fazer esses cálculos, os meus métodos, nível 2, você vê que está com a teoria renormalizada unitária, ou o pessoal fez assim? Não, já fez com a teoria renormalizada unitária. É condição fundamental. Quer dizer, eu acredito que sim. Renormalizado e sim, Renormalizado, sim, isso. Mas o pessoal fez assim, e se mete com a teoria unitária, fazendo os cálculos. Eu acho que você pode também pegar, por exemplo, tá certo, dependendo a unitariedade, quem está violando a unitariedade, a que ponto você está violando, você pode carregar, porque essas correções, elas podem ser sensíveis numa região onde a perda de unitariedade ainda não é perigosa. O problema é se você começar a fazer esses cálculos numa região onde você já excita objetos que estejam destruindo a tua unitariedade. Aí você pode ter problema. A questão é, no fato da razão geomagnética G-2, né, aonde é que vão começar a aparecer os efeitos sensíveis? Aonde é que ela vai começar a receber correção que vai desviar do valor puramente eletromagnético? Então a gente vai ver que é um setor, basicamente a ideia é essa, o processo que dá origem, né, a razão geomagnética é sempre um gráfico de Feynman com essa estrutura aqui. O férmio, aqui vai estar o férmio, a partícula carregada cujo momento magnético eu quero calcular, e aqui está o fóton. E aqui esse vértice aqui, essa linha aqui é do fóton. Então, essa linha aqui, ela pode ser corrigida, dependendo das interações que o fóton tem. Então, por exemplo, na interação fraca, o fóton pode estar interagindo com o W. Tem W+, né? Tem vértice, W+, W- fóton. Então, eu posso ter correções aqui. Esse loop aqui, ele pode começar a me revelar uma física que não é eletromagnética, não é o eletromagnetismo, mas que vem de algum setor. Eu posso, por exemplo, aqui nesse loop ter objetos que têm a supersimetria, eu posso aqui nesse loop ter objetos... As constantes de acoplamento são pequenas. São correções. Então eu pergunto, você poderia ter nesse loop, não apenas mas a não unitariedade. Pode. As coisas que iam... Isso. Porque no caso do G-2, esses fatores de correção aqui, eles já começam a ser sensíveis, parece, na 7ª ou 8ª casa decimal, eu vou chegar. Na 7ª ou 8ª casa decimal é que esses efeitos começam a aparecer. No caso do G-2 do Moore, no caso do elétron não, vai até a 10ª casa decimal. O efeito deles é muito menor.
Então, por isso que o elétron é pouco sensível a essa física mais exótica, fora do modelo padrão. Ele é pouco sensível. O gênio do estouro do elétron, ele persegue uma física fora do modelo padrão. Ele não consegue sair dos limites do modelo padrão, mas o gênio do estouro do mundo ele consegue. Ele tem espaço para você perceber nas correções a ele uma física além do modelo padrão.